você fosse chamado para uma entrevista hoje, você saberia se comportar e ainda mais se destacar para conquistar a sua vaga do sonho nos Estados Unidos? Eu sou a Thaís May, estrategista de carreira para brasileiro nos Estados Unidos, e nesse vídeo eu vou desvendar os mistérios por trás do jogo de perguntas e respostas para uma entrevista americana. Mas como assim, Thaís? Até a entrevista é diferente? Todas as etapas do processo seletivo americano são diferentes do processo seletivo brasileiro que estávamos habituados. E quanto antes você mudar o seu mindset e entender que são diferenças culturais e se adequar a isso, mais rápido você vai encontrar a sua vaga aqui na América. Mas antes de tudo, eu posso te pedir um favor especial. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe ele com um amigo. Vai me ajudar muito a encontrar mais pessoas interessadas nesse conteúdo e eu vou ajudar mais brasileiros a encontrarem a sua recolocação aqui. A meta até 2030 são 10 mil brasileiros. Será que você vai ser um deles? Bom, vamos lá. A entrevista é minha parte favorita do processo seletivo porque eu vejo como um momento exclusivamente seu. O seu material ele pode ser até parecido com o do amigo, com o do seu concorrente, mas é na entrevista que você mostra o profissional que você é. É uma oportunidade incrível de você mostrar que você está apto, entender sobre as necessidades da vaga mais a fundo e fazer o recrutador se encantar por você. E para fazer uma boa entrevista, você precisa estudar e treinar antes. Não tenha preguiça e principalmente não deixe para a última hora. A gente fica pronto para encontrar a nossa oportunidade, não se prepara quando ela bater na porta, tá? E ir mal na entrevista é igual, sabe quando um amigo recomenda pra gente um restaurante, diz que é super legal, que a comida é incrível, e aí quando você chega lá, na verdade, nem é tão bom assim pra você? É frustrante, não é? É isso que acontece quando o recrutador vê o seu resumê. Ele acha incrível, e aí quando chega na entrevista, você não parece ser aquela pessoa extraordinária que o seu resumê e o LinkedIn estavam contando. Daqui a pouquinho eu vou te falar como responder as perguntas clássicas feitas pelos recrutadores e também sobre como usar esse momento para entrevistar a empresa. Mas tanto para responder quanto para perguntar, você precisa se preparar. Pelo amor de Deus, não vai responder o que vier na cabeça na hora, nem fazer qualquer pergunta só por fazer. Aqui nos Estados Unidos não existe perder tempo. E se você deixar transparecer em qualquer momento que o recrutador tá perdendo o tempo dele com você, isso vai te desclassificar. Aqui você precisa ser intencional e lembrar que time is money. Então, você foi chamado para uma entrevista. Primeiro de tudo, estude a vaga. Procure saber bem a fundo sobre os requisitos desejados, sobre as funções que serão executadas no dia a dia e também, claro, sobre a empresa. E pense sobre como você, profissional, consegue atender a esses requisitos, como você vai executar essas atividades e como você se identifica com os valores da empresa. Eu te garanto que trabalhar num lugar que você não dá match cultural com o que a empresa pensa também vai te dar muita dor de cabeça. Então, é importante você se sentir parte, daquilo que a empresa está oferecendo. E aqui já vai um insight. Foi ler os requisitos da vaga e tem alguma coisa que te deixou em dúvida? Anota esse tópico. Anotou? Já já eu te digo como usar isso. Agora que você estudou sobre a empresa, sobre a vaga, hora de estudar sobre você. Lembra daqueles cases que você tem, as suas histórias e marcos mais impressionantes da sua trajetória? As melhores histórias profissionais. Anota elas em post-its e deixa colado num lugar onde você possa ver durante a entrevista, porque isso vai te ajudar a contar suas histórias de uma maneira mais estruturada. Eu falo que quem vai bem em entrevista é como se tivesse as boas histórias para contar, como um baúzinho de cartas. E aí você coloca as cartas na mesa, sabe? E aí você vai usar a carta, então a resposta, a história que fizer mais sentido durante a conversa, realmente dá aquela cartada interessante. E lembre-se que requisito por requisito qualquer candidato pode ter, mas o seu jeito de fazer aquilo só você tem e é isso que as empresas mais observam. E para separar esses cases, essas melhores histórias, é muito simples. Pensa quais são os feitos que te levaram para onde você está. Os seus projetos, os números, os aprendizados, os resultados que você teve. Todo mundo tem boas histórias profissionais para contar. Ninguém veio aqui para ser um zero esquerda ou para ser um saco de batata. Pronto, Thaís, eu estudei, anotei tudo que pode me ajudar. E agora como que eu trago isso para minha fala quando o recrutador me perguntar? Como que eu estruturo as minhas respostas? Uma lição que eu dou para os meus alunos aqui da Nação é a metodologia Crawl. Ela é muito melhor que a STAR. A STAR, ela é uma metodologia inventada pela Amazon, sabia? Por isso que ela
se espalhou e ela é tida como se fosse a metodologia americana de fazer entrevista. Mas não, é a Amazon que propagou para as outras empresas que copiaram. Mas eu prefiro a metodologia Crawl e eu já vou explicar o porquê. Crawl de contexto, ação, resultados e learnings. Então o entrevistador te fez uma pergunta. Contexto. Responda primeiro só o que foi perguntado, começando pela empresa e pelo cargo que você estava, contextualizando. Note que aqui é para você utilizar a empresa e o cargo e não o país. Então não é para ficar falando Lá no Brasil, quando eu tava na empresa tal, quando eu tava na empresa X, não, sim, porque lá no Brasil... Isso pode causar dúvida no recrutador. Será que o que ele faz no Brasil é diferente do que você pode fazer aqui nos Estados Unidos? Por que será que toda hora ele fica falando lá no Brasil? Às vezes ele nem tinha se apegado ao fato de que você não tem uma experiência americana e você ficar falando lá no Brasil vai trazer essa dúvida. Então, sempre que for começar a contar uma história, começa no meu cargo tal, na empresa tal, responde o que ele perguntou. Esse é o contexto. E por que eu falo responde o que ele perguntou? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que você perguntasse, Thaís, de onde é esse blazer? Eu gostei dele. A resposta americana tinha que ser, esse blazer é da Sal Oficial. A resposta brasileira pode ser, nossa, você não sabe, eu comprei isso aqui numa promoção, o material é de linho. A dona da empresa, então, nossa, uma história super bacana, deixa eu te contar. Não. Ah, e aí é a Sal Oficial. Você entende que o jeito brasileiro dá voltas? E o americano não gosta disso. Na entrevista a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso também. Então sempre pergunta o que ele está respondendo e aí desenvolve o restante da história, tá? A gente tem que seguir na clareza e na objetividade. Agora que eu já te falei sobre o contexto, vamos às ações, resultados e learning. Nessa parte você vai contar o que aconteceu, né? Então primeiro você contextualiza, você fala a empresa e o cargo e responde o que ele pediu. A gente vai para a parte da ação. Então você vai contar o que aconteceu nessa história mesmo. E aí você já emenda com os resultados que você alcançou e o que você aprendeu com essa história, tanto de positivo como negativo, porque você tirou alguma coisa dessa história que você vai levar para sua carreira. Lembra que eu te falei para anotar tudo? Além de anotar, estude, decore, hein? Porque são tantas coisas para lembrar na hora da entrevista, às vezes o nervosismo, você vai acabar se enrolando, esquecendo. Por exemplo, para os nossos alunos, né, da mentoria ou para quem faz o treinamento completo de entrevista, vocês recebem o guia de entrevista. Estuda ele e mantenha ele ali do seu ladinho, eu tenho certeza que vai te ajudar. Quando eu falo decorar, não é para falar como um robô, não é para falar como se você estivesse lendo alguma coisa. Tem como a gente decorar o que a gente precisa falar, a estrutura, e aí você treinar para ficar o mais natural possível quando falado. Pronto, agora que você pegou esse geralzão, que pode te ajudar a responder qualquer pergunta na entrevista, eu vou te contar agora sobre as 3 perguntas clássicas de toda e qualquer entrevista americana. Na verdade, esteja aqui nos Estados Unidos, eu acho, ou em qualquer lugar do mundo. Primeira, tell me about yourself. Então me conta sobre você. Ih, não sabe responder essa? Essa é uma pergunta bem curiosa, na verdade, porque quem vai saber falar sobre a gente mesmo melhor do que a gente mesmo? Sabe qual que é o problema? A falta de autoconhecimento e a falta do costume do brasileiro de olhar para sua carreira de uma maneira estratégica, de entender por que e como os passos foram dados. Já parou para pensar sobre isso? Você sabe responder sobre a sua mãe, às vezes, sobre o irmão, marido, mas sobre você, nadinha, né? Isso é porque você não analisou a sua história da forma que é preciso. E quando eu digo a sua história, eu não tô aqui falando da sua vida pessoal, tá? Eu sinto te dizer, mas os recrutadores não estão nem aí para sua trajetória de vida e seu processo sofrido de imigração, nada disso. Tell me about yourself é sobre o seu eu profissional. É como se ele estivesse perguntando, me conta aqui os melhores pontos da sua carreira. E aqui vai uma dica de como contar sobre você sem ficar maçante essa resposta, sem ela ficar muito grande. Comece pelo presente. Então a estrutura do Tell Me About Yourself é presente, passado e futuro. Então aonde você está agora? Qual tipo de profissional que você é? Quantos anos de experiência você tem? O que você tem de pontos fortes, o que você tem de formação. Você não deve começar pelo passado, porque a chance de você se perder no meio do caminho e começar a contar a sua história pessoal é gigante. Vamos manter o foco.
ok? E outra coisa, se a sua trajetória for muito extensa, mais de 10 anos, por exemplo, não precisa contar ela inteira. É só para você contar os cargos mais relevantes, que têm similaridade com o cargo que você está aplicando agora, tá? Então você cita ele quando você for na parte do seu passado. Você fala, olha, desde a empresa tal, no cargo tal, onde eu fiz A, B e C, de maneira resumida, até a outra empresa X que eu fiz MN, qual que é a outra letra, né? MNO, eu alcancei esses resultados também, é por isso que eu quero dar esse próximo passo. E outra dica, pode trazer sim os resultados, né, durante essa passada pelo seu passado, não esquece dele. Falo sempre, vou repetir, requisito por requisito, qualquer candidato tem. Agora, sobre o como e aonde você chegou, isso que é único na sua história. Aí você falou do seu presente, você falou do seu passado, tem que falar também sobre o seu futuro. Qual é o próximo passo que você quer dar na sua carreira? Deixe bem claro o seu objetivo de se manter alinhado com a vaga, de crescer junto com a empresa, tá? Eu sei que você tem muita coisa aí pra refletir e começar a montar o seu Tell About Yourself, e eu vou te dar um conselho. Pensa assim, qual é o conjunto de coisas que constroem a minha bagagem e pra onde eu quero levá-la? Agora, uma das perguntas mais temidas, o terror dos que não são os alunos da carreira USA. Why should I hire you? Por que eu devo te contratar? E pensou que pela sua cabeça passou, Eu preciso trabalhar, você precisa contratar. mas já que você tá aqui, tá se preparando, você vai acabar de uma vez por todas com esse terrorismo sobre essa pergunta, combinado? Afinal, quando o recrutador ele pergunta isso pra você, ele quer saber o que faz você diferente dos outros candidatos. E se nem você sabe isso, fica difícil pra mim te ajudar. Por isso que eu digo, entender a sua trajetória e os seus atributos são essenciais para conseguir a sua vaga. O que você agrega de valor para aquela oportunidade? Qual é o problema que você vai resolver? Eu sugiro começar pelas habilidades que a vaga pede. Então, faz uma espécie de checklist, reforça que você tem as principais skills técnicas interpessoais que eles pedem. E aí depois vai aqui o pulo do gato da carreira USA, o toque de mestre, o lance decisivo do Super Bowl. Além das habilidades XYZ que você trouxe, que a vaga estava pedindo, traz alguma coisa exclusivamente seu. E aqui nessa parte eu já vou te dizer que você tem alguma coisa sim diferente de todo mundo. Eu sei que a gente costuma pensar que a gente não é capaz, eu sou só mais um, mas se você não treina a sua mente para ser forte e se diferenciar, você não vai conseguir. Então aqui não precisa ser alguma coisa mirabolante, tem que ser alguma coisa realmente seu, como ser bilíngue, a tua experiência com algum produto específico que essa empresa vai precisar, algum serviço que você fez, ou a indústria que você tem experiência que é relacionada com essa empresa. Eu gosto de falar também, de trazer o seu ponto de vista internacional, a sua vivência com outros mercados. Não é todo mundo que tem isso não, viu? E como saber que a minha resposta é uma boa resposta? Anota isso que eu vou te falar agora. Se você ler o seu Why Should I Hire You? E eu conseguir dar Ctrl+C e Ctrl+V e outra pessoa usar, não é uma resposta boa. A resposta tem que ser sua, única. O recrutador precisa lembrar que foi você que falou aquela resposta, combinado? Outra pergunta que você precisa saber responder sem dúvidas é a sua pretensão salarial. A maioria das vagas já tem um budget estabelecido antes mesmo de ser anunciada, então eles já sabem quanto eles estão dispostos a te pagar, o pacote de benefícios, tudo mais. Então você precisa chegar na entrevista já com a sua pretensão em mente para não ser pego de surpresa caso você seja perguntado. Fica meio chato, parece que você não sabe o seu valor ou que você não estudou a vaga suficiente. Mas como fazer isso? Primeiro de tudo é pesquisar o seu salário, né? Então existem diversos sites que fornecem essa informação. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre os melhores sites para encontrar salário, como pesquisar eles. Você vai procurar a sua faixa salarial, então é o range para aquela oportunidade que você está buscando, considerando, claro, também o seu nível de senioridade e a sua localização geográfica, porque isso também influencia. E além disso, você tem que saber quanto que você vale, não é? E aí, se você está no início da sua carreira ou se você não domina exatamente tudo aquilo que a vaga pede, eu iria um pouquinho abaixo do teto. Aí uma coisa, sabia que dizer um valor muito abaixo também te desclassifica? Eles podem achar que você não é qualificado o suficiente. E um outro ponto importante, não pergunte sobre salário na entrevista em momento nenhum. Você sempre é o perguntado, você só responde. Se for o RH, se for o gestor,
mas sobre o salário a gente só responde. E uma coisa que eu gosto de fazer também, eu não gosto de falar o número primeiro, não. Eu gosto de mandar a pergunta de volta. Eu falo, olha, eu vou sentir mais confortável se você me falar qual que é a range da posição. E aí eu te falo a minha expectativa salarial e quanto eu tô aberta a negociar. E aí eles vão te falar qual que é a range, tá? E lembra que eu te falei lá no começo desse vídeo sobre anotar alguma coisa da vaga que você não entendeu e trazer isso na entrevista? Pronto, é agora que eu vou te ensinar a utilizar. Bom, tem um momento que o recrutador abre para você fazer perguntas. Geralmente isso é no final. E na verdade eu sempre falo para você deixar essas perguntas pro final mesmo, porque pode surgir alguma dúvida ali no começo, mas se você deixar para perguntar no final, você vai fazer o recrutador lembrar de você e você vai deixar aquele ar de que você prestou bem atenção no que ele estava te falando. A sua entrevista é o seu momento para se destacar e entender tudo sobre a empresa, sobre a posição que você pretende ocupar. Então até as perguntas que você fizer devem ser estratégicas e intencionais. Intencional é a palavra da entrevista. Pega aquele tópico da vaga que você não entendeu muito bem e esse é o momento de perguntar. Fulano de tal, aqui na descrição da vaga fala sobre o controle de orçamento de verba para esse projeto. Vocês já utilizam alguma ferramenta sobre isso ou isso é feito de forma manual? Percebe que você vai tirar sua dúvida e vai fazer o recrutador pensar em como você é alguém que está bem atento aos detalhes. Outro ponto é que separe apenas de 3 a 4 perguntas. Evite ser prolixo e seja assertivo e estratégico nas perguntas que você vai fazer. Não pergunte perguntas que qualquer pessoa faria, que você pode encontrar informação na descrição ou no site da empresa. Faça perguntas que só quem é especialista nessa área faria, de só quem está preparado para essa vaga faria. Use a descrição da vaga, use às vezes o background do recrutador também para fazer alguma pergunta sobre a empresa. Tem que ser, intencional. E aqui vai uma dica de ouro para deixar o recrutador sem palavras. Na verdade, para deixar o Hire Manager sem palavras. É uma pergunta para quem já realmente quer sentar na cadeira e fazer acontecer. Então, quais são as coisas mais importantes que você gostaria que eu realizasse nos 3 primeiros meses se eu fosse contratado para esse cargo hoje? Essa pergunta vai deixar bem claro o seu interesse na oportunidade, a sua expectativa em atingir os objetivos da empresa e o entendimento claro da sua posição. E no final de tudo, sempre pergunte se você respondeu todas as perguntas que ele gostaria e quais são as próximas etapas do processo seletivo, porque assim você sabe quando fazer follow-up e quando esperar um retorno deles. Ufa, é bastante coisa para lembrar, né? O processo seletivo americano é diferente do brasileiro e aqui alguns hábitos já são comuns, como esse jogo de perguntas e respostas, e tenha isso em mente. É o seu momento de brilhar e se destacar. E só treinar bem para sua entrevista já vai te deixar bem preparado para isso. O seu material ele pode te abrir muitas portas, mas é a entrevista o lugar de contar a tua história e realmente converter numa job offer. E se você gostaria de simular a entrevista com o time de especialistas da Carreira USA, eu vou deixar o link aqui embaixo da Mock Interview, um dos meus produtos especialmente pensado para quem precisa de um treinamento mais pontual com um americano. E se você tem qualquer outra dúvida ou precisa de um norte sobre a sua carreira aqui na América, sobre a entrevista em si, também tem um treinamento de entrevista completo. Eu tenho um time de RH de peso para revisar todas as suas respostas, estruturar o Tell About Yourself com você e assim te deixar pronto para a Mock Interview. Então me manda uma mensagem aqui nos comentários ou pelo Instagram, eu prometo que eu te respondo. Te vejo no próximo vídeo. See you!